Essa palestra que nós vamos ouvir agora vai falar sobre os rumos do setor químico no Brasil, suas perspectivas de crescimento e os desafios para manter a competitividade em um cenário cada vez mais dinâmico e globalizado. A palestra é O futuro do setor químico no Brasil, tendências de crescimento e desafios para manter a competitividade. E eu quero convidar para vir aqui à frente o vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim e sócio fundador do grupo OCQ, Francisco Fortunato. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Com certeza. Boa tarde a todos. Que é o de cima passa para cima. Não, é só o do meio aqui? Mas eu vou tentar. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde aos colegas bem jovens aí. Eu sou químico de formação. É um prazer tê-los aqui também. Acho que muito importante. Eu vou mostrar um pouco dos desafios da química e acho que eu brinquei aqui, quando eu estava aqui no salão, eu queria ter 30 anos a menos para ver isso que eu vou explicar aqui acontecer. Então, para quem está na área da indústria, na área química também, vai ser muito gratificante viver esse momento do Brasil, eu tenho certeza. Então, obrigado a todos que estão aqui para a palestra. Em nome da Abiquim, também agradeço vocês a presença. E qualquer dúvida também estou à disposição para as perguntas, tá bom? Falar um pouquinho da Abiquim. A Abiquim é a Associação Brasileira da Indústria Química. A Abiquim, a gente entende que a indústria química é a indústria das indústrias, né? Quase que a gente não consegue produzir nada se não tiver indústria química. Esse tema foi muito interessante para a gente discorrer, porque vai mostrar para vocês o que nós estamos enfrentando e quanto que o Brasil pode ser vitorioso nisso. Então, é importante, agradeço muito a vossa presença, que é importante que vocês saibam e nos ajudem nessa luta que nós temos diuturnamente na Abiquim e nas empresas que nós temos no ramo químico, tá? Químico e petroquímico, né? Então, deixa eu passar para frente. É assim que vai o negócio, não? Vou apertar outro botão, vai dar zebra aqui, não? Cadê o... Qual que é aqui? O botão? O de cima? O do meio? Não está indo, ó. Ah, agora foi, ó. Boa. Vamos lá, ó. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a indústria química de hoje, né? Quais são as matérias-primas, né? Nós trabalhamos com petróleo, gás natural, minerais, biomassa, etanol, açúcar, hidrogênio e celulose. Aqui vocês já começam a ver que o Brasil começa a ter uma posição já muito interessante. Infelizmente, não temos no gás. Vou mostrar para vocês depois também a importância disso. Aqui está a indústria química e aqui os produtos que nós fazemos, né? Ou que nós estamos presentes em fertilizantes, defensivos agrícolas, como nós vimos aqui a explanação também, nutrientes e rações, princípios ativos, plásticos, fibras, borracha, tintas, vernizes, adesivos, entre outros, né? Porque tem mais farmacêutico, cosmético, que nós vimos aqui a apresentação, vai longe também, né? Então, quando você vai para o setor atendido, aí nós estamos na agricultura, proteína animal, saúde e higiene, alimentos, transporte, vestuário, mobiliário, eletrodoméstico, construção civil e saneamento. Desde até no concreto, hoje, você usa resina, né? E aí que eu quero dizer, por isso que nós dizemos dentro da Abiquim que a indústria química, mais uma vez falo para vocês, a indústria das indústrias. Um país desenvolvido tem que ter uma indústria química forte. É muito difícil um país que seja desenvolvido não ter uma indústria química forte. Em 2022, para quem não sabe, o Brasil era a quarta indústria química do mundo. 11% do PIB industrial vinha da indústria química. 159 bilhões foi a receita em 2024.
210 bilhões na demanda local em 2024. Terceiro maior setor industrial do PIB, para quem está estudando. Segundo maior em salário médio. Gostaram, né? E primeiro de arrecadação de impostos federais. Uma empresa muito comprometida com o ESG, uma indústria muito comprometida com o ESG que foi apresentado aqui. E líder em química renovável. Lógico, por sermos uma área química, temos muito desenvolvimento, mas líder em renovável. Só para vocês saberem, eu mostrei lá que em 22 nós éramos o quarto, porém hoje somos o sexto. E isso dentro da Biquim nos assusta muito, porque a agressão de produtos importados e alguns produtos que não têm um ESG como deveria ter, vem nos atacando muito forte. A importação de produtos químicos no Brasil, vocês vão ver que em 2000 eram 21% e hoje são 49%. A balança comercial de produtos químicos no Brasil, em 2018, era 29,16 bilhões e hoje, em 24, 48,7 bi. Um acréscimo de 19 bilhões. A utilização instalada no Brasil, e aqui vou dizer uma coisa para vocês, muita empresa entre 2010 e 2024 fechou, e poucas abriram. Então, você tem 83% de capacidade usando em 2010 e 64% em 2024. Eu estou mostrando muita coisa ruim, gente, mas lá para frente eu vou mostrar muita coisa boa que o Brasil pode fazer. Então, os jovens não se preocupem ainda que nós temos uma saída para o negócio. A balança comercial de produtos químicos do Brasil está aqui. E o investimento da indústria química brasileira, veja só, em 2007 a 2017, 2,4, 0,7 em 18 a 24, 0,5 esperado em 25 a 29. Mas nós podemos mudar tudo isso com algumas medidas que nós estamos tomando. Vou mostrar para vocês para frente. Primeiro, aquela história que nem falou o Maurício, né? Primeiro eu estou mostrando a parte ruim, depois vem o fofinho. Espera um pouquinho. O que acontece? Por que isso acontece? Porque a nossa competitividade... Pô, nós não sabemos fazer produto químico? Nós, industriais químicos, não sabemos trabalhar? Não. Não é isso. O Brasil tem algumas dificuldades tremendas. Fornecimento limitado de algumas matérias-primas. Grande fluxo de produtos importados. Como eu disse para vocês, 8 plantas, mega plantas fechadas entre 2011 e 2024. Por incrível que pareça, América do Sul falta integração. Às vezes é mais barato, a nível de frete, você trazer um produto dos Estados Unidos para a Colômbia do que do Brasil para a Colômbia. É incrível. É complicado isso para nós. Preços dos países importadores tremendamente agressivos. Inclusive, nesse último ano, o Brasil se tornou o outlet da indústria química. Estados Unidos colocou impostos altos, a Europa coloca várias dificuldades, chamado reiche, que é muita dificuldade para se exportar para a Europa, e o Brasil não fez muita coisa. Subiu um pouco algumas alíquotas, mas os fretes caíram barbaramente. No início desse ano, tivemos de novo, o Brasil foi o outlet de produtos químicos. E baixos investimentos em novas capacidades, tecnologia e inovação, por quê? Porque aonde a rentabilidade está baixo, fica muito complicado. E aqui está uma das primeiras chaves do que acontece com a indústria química brasileira. Pra vocês terem uma ideia, o shale gas americano, o famoso gás de xisto, hoje é pago nos Estados Unidos a $3. A minha empresa,
A L. Queiroz paga 14 dólares o MBTU. Apenas 4,5 vezes. E ainda brigamos e somos razoavelmente competitivos. Então, é um cenário muito difícil, onde o Brasil, em outros governos, e digo todos os governos para trás, não estou falando de um, de outro, não teve a capacidade de ir atrás disso, de nos deixar competitivo, porque a nossa matriz química no Brasil é nafta. E deveria ter mudado isso quando o mundo, há 20 anos, no shale gas mudou para gás. E nós dormimos no ponto e ficamos na nafta. E aí, hoje, estamos pouco competitivos. Mas a coisa vem mudando. A Argentina, em Vaca Muerta, tem muito gás e não vai conseguir consumir, porque também fechou muita indústria. Então, terá que fornecer para o Brasil a preço competitivo. Qual a dificuldade? Transporte. Não sei se usaremos a linha Bolívia, estamos estudando tudo isso, mas, novamente, apanhamos por problema de infraestrutura também. Ou seja, governo que não fez a grande parte dele também. O crescimento mundial da indústria química está aqui, acumulado de 23 e 24. Veja só, Estados Unidos, que tem shale gas, mas que é muito atacado pela China, vocês estão acompanhando nos noticiários, cai 0,2%. A Europa, que teve o gás caro, o negócio da Ucrânia, tudo, baixa em 6,67%. Rússia, com todos os embargos da Rússia, cresce 8,56%. O Japão, que também falta um pouco de estrutura de gás, de petróleo, de tudo isso, cai 9,31%. Coreia, 7,49%. E a Índia, onde inclusive estive em janeiro, conto para vocês depois, cresce 1%, num mundo que está praticamente todo mundo negativo. Por quê? Porque a Índia vem investindo muito também em infraestrutura, muita coisa para crescimento do país. Então, vou agora falar sobre a perspectiva global dos produtos químicos. Essa palavra nunca sai direitinho. Tendências e problemas. Bom, o que eu estou falando para vocês, rentabilidade, desligamento temporário de planta, de pessoas, reestruturação e racionalização, que quer dizer, toda hora diminuímos o tamanho, fusão e aquisição, legal, fusão e aquisição, porém, muitas vezes são fusões e aquisições que juntam dois para virar um, né? Porque você tem que tirar um monte de coisa. A crise na China, a descarbonização, imposto sobre carbono, comércio, hidrogênio, fornos elétricos, o CBAM, que eu não lembro a sigla agora, e o CCUS, depois eu vejo para vocês, está ali na minha colinha. Espera aí que eu vou lembrar para vocês, que é o controle de carbono. Espera aí que eu vou lembrar. Eu não colava na escola, hein? O CBAM é o mecanismo de ajuste de carbônico na fronteira. É uma ferramenta da política climática da União Europeia que visa aplicar um preço ao carbono emitido na produção de bens importados. O objetivo é reduzir as emissões de carbonos da União Europeia e evitar o vazamento de carbono, onde a produção é deslocada para países com políticas ambientais menos rigorosas. Ou seja, sempre medidas que o Brasil não toma para segurar produtos que vão entrar na Europa. O CCUS é uma sigla, que é o Carbon Capture Utilization Storage, que em português significa captura, utilização e armazenamento do carbono. Trata-se de um conjunto de tecnologias que visam reduzir as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, seja capturando o CO2 nas fontes emissoras.
utilizando em novos produtos ou processos ou armazenando em locais seguros. A mesma coisa na transição energética. Eu vou falar um pouco sobre o pico de demanda de petróleo, biomatéria, pico de GNL, segurança no fornecimento de matérias-primas, crescimento da Índia, resíduos plásticos, reciclagem mecânica, reciclagem química, dissolução, despolimerização. Aqui vocês vão ver que nessa área a gente vem crescendo muito. O Brasil tem tido vanguarda nisso, né? Então, o Brasil tem conseguido produzir mais petróleo, até com esse preço mais alto que está hoje. O Brasil é competitivo, o Brasil tem se tornado um forte país em biomatéria-prima, né? Segurança no fornecimento de matérias-primas. E o Brasil tem se tornado um país muito forte nos resíduos plásticos, reciclagem mecânica. O Brasil é bom da reciclagem desde a época das latinhas de alumínio, né? Aprendemos muito a fazer isso. Aliás, o Brasil dá aula disso. E nós vamos aproveitar muito isso para os próximos anos, para o crescimento do Brasil. O Brasil vem também, até nas outras apresentações que tiveram aqui, vem tendo muito crescimento na reciclagem química, na dissolução e na despolimerização. Nós mesmos, no nosso grupo, despolimerizamos mais de 1.000 toneladas por mês de PET, usando esse produto que nós despolimerizamos em resinas poliésteres, alquídicas e, inclusive, em acrílicas. Então, isso vem realmente... O Brasil tem uma posição muito boa. Às vezes a gente não dá valor, mas a posição do Brasil nessa reciclagem é muito interessante. Vamos falar um pouco do cenário geopolítico, né? Que é hoje o que mais se fala, né? Toda hora tem uma guerra nova, toda hora tem uma confusão nova, um aumento de alíquota. Para vocês que são mais estudantes, quando vocês escutam falar de alíquota, não sei se vocês sabem o que acontece. Por exemplo, quando o Trump coloca 50% num produto, quer dizer que aquele produto que custa 100, você vai ter que pagar $50 de imposto sobre aquele produto, fora os outros impostos, né? E aí, nessa guerra, quando os Estados Unidos faz isso, a China vem vender aonde? Aqui, né? Então, por isso que nós sofremos muito ataque, e nós, da Biquim, dizemos que nós somos o outlet dos produtos químicos, né? Porque tudo que tem que jogar no mundo vem jogar aqui, né? Entendeu? Então, essa é a nossa dificuldade. O que acontece para a América Latina? Espera-se que a economia latino-americana acelere ligeiramente em 2025. No entanto, a mudança da administração do ZEUA, dos Estados Unidos, vem afetando negativamente alguns mercados. É o que eu acabei de falar aqui. Essa mudança toda hora de alíquota dificulta, né, a nossa movimentação. Quem atua aqui também com importação e compra de matéria-prima fora do país sabe o que a gente sofre com isso, né? O atual ciclo de baixa da indústria química é único. Gente, eu tenho 45 anos de indústria química, 4 anos trabalhei como colaborador, 41 anos eu sou empreendedor da indústria química. Eu nunca vi um ciclo tão baixo, a não ser aqueles 2 meses de pandemia, que nós tivemos aquela confusão lá, que foi abril, maio, junho já começou a melhorar, mas fora a pandemia, acho que eu não vi um ciclo tão baixo como esse que nós estamos vendo hoje. A China possui uma capacidade instalada sem precedente em direção à autossuficiência, forçando a racionalização de produtos de alto custo. Tem fábricas que partem com 1 bilhão de toneladas por ano e eles estão vendendo 400 mil. Imagina, negócio meio fora de padrão que nós vimos no mundo inteiro, com todo o crescimento que nós tivemos em alguns anos aí na forte industrialização do mundo. A demanda por plástico ficará ainda mais forte nos próximos anos, influenciada pela transição de materiais, as especialidades químicas também crescerão. A gente imagina que isso também pode acontecer, apesar do plástico estar numa dificuldade, há tanta conversa sobre plástico, mas o plástico deve se reinventar nessa reutilização, na reciclagem,
e, inclusive, vamos correr também para muita especialidade. Aí a inteligência artificial, a IA, vai ajudar muito a desenvolver produto em mais alta velocidade, e aí nós vamos ter mais especialidades. Então, o mundo desenvolvido que nós temos hoje será muito mais desenvolvido no futuro pela IA nessas especialidades químicas, porque especialidade química leva um tempo muito grande para ser desenvolvida. E, como disse aqui o pessoal do Boticário e do Senai, a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Então, vocês que são mais jovens estudantes, tenham uma noção disso, tenham perto disso, porque esse é o vosso mundo, o vosso futuro. Quando nós começamos ali atrás, eu comecei com computador na empresa, para vocês é a inteligência artificial. A descarbonização dos produtos químicos é uma obrigação. Fontes alternativas devem desempenhar um papel importante nos ganhos de eficiência, enquanto o custo dos CCUs se torna mais acessível. Planejamento de cenários é vital importância para o player químico navegar pelos ventos contrários. Vou explicar um pouco o que é essa frase aqui. Cenário global, então, vou falar agora da parte global. O que nós, na Biquim, estamos enfrentando e estamos sentindo, né? Os principais concorrentes globais do Brasil investem pesadamente em sua indústria química, por considerarem que este é um setor estratégico, como eu disse, as indústrias das indústrias, não apenas para a segurança interna de suas economias, mas também como ferramenta geopolítica. Sem políticas adequadas, o Brasil continuará a perder competitividade e a se tornar dependente de importações, deixando sua economia vulnerável a choques externos. Isso é muito importante que a sociedade brasileira tenha noção disso. Na pandemia, nós passamos por isso. O Brasil importava muita coisa e se sentiu numa posição difícil. Então, lógico que nós, industriais, entendemos que a competitividade tem que ser justa. Para isso, eu vou mostrar o que outros países como outros países estão agindo. E o Brasil continua demorando para resolver as coisas. Vocês acompanham o nosso Congresso, o nosso Senado, né? Então, Estados Unidos colocou 1,9 trilhão de dólares em subsídios para diversos produtos químicos e gás de xisto barato. Não bastasse os 3 dólares, eles estão investindo mais ainda, acho que para chegar a 2, né? Imagino, não é? Isso é que vem acontecendo. A própria União Europeia, que é uma região que não faz tanto investimento, está dando 1,7 trilhão de dólares em políticas para a transição energética e para segmentos da indústria química. China, com um crescimento de 9,1% na produção química em 2024, graças a políticas de estímulo. Não sei se muita gente sabe, a China, quando exporta, nós temos escritório na China, nós também somos trader. Para vocês terem uma ideia, existe um benefício fiscal. Você exporta, o governo, você vende por 100, o governo te dá mais 10, mais 20. Então, teu produto saiu a 110, 120. E eu aqui no Brasil paguei 100. Esse é o sistema chinês de exportação, muitas vezes. E o Brasil? O Brasil, a manutenção do regime especial da indústria química, que nós tínhamos esse regime alguns anos atrás, e o governo foi cortando. Nós pedimos de novo, mas ele veio menor, e a inclusão de diversas NCMs e produtos químicos na lista transitória de elevação tarifárias pelo GSEX. Ou seja, nós pedimos uma elevação de algumas tarifas, que foi muito pouco. Posso garantir para vocês que, matematicamente, foi pequeno, porque o próprio frete caiu mais quando os Estados Unidos subiu a alíquota para 50% do que o imposto de importação. Então, esse imposto que nós conseguimos, essa elevação, matematicamente veio para baixo. Tivemos uma pequena elevação quando ele entrou em outubro, levantamos um pouco a produção, conforme diz aqui, mas agora, com a baixa novamente dos fretes, novamente nós estamos sofrendo um ataque muito grande. No entanto, é fundamental a implementação de políticas
que garantam um crescimento sustentável e contínuo da indústria química, fortalecendo sua participação na economia. Eu estou falando em tanta notícia ruim, porque quero mostrar para vocês que, depois de todas essas notícias ruins, nós temos realmente um futuro para o Brasil muito promissor. Mas é importante que a gente consiga passar por essa fase tão difícil. Imagina tudo isso. A gente, para conseguir um programa de 4,2 bilhões de reais, que são hoje 800 milhões de dólares, é isso, né? 800 milhões de dólares. Está travado para andar, não entrou em urgência com todas essas dificuldades que nós temos. Por isso que o nosso presidente, inclusive da Biquim, hoje está em Brasília e não pôde estar aqui participando desse evento maravilhoso. E pede desculpa a vocês também. Nós temos um objetivo claro. Essa é a parte, vai começar a parte boa agora, hein? Agora vou mostrar a parte interessante. A nossa transição ecológica. O Brasil é responsável por 20% da biodiversidade mundial. Um orgulho para nós, né? E o avanço da química renovável pode levar a indústria química nacional a um novo patamar de competitividade. Mas essas ações precisam ser coordenadas, promovidas e orientadas por um programa público dedicado à química de baixo carbono. Aliás, vem junto com tudo que nós já ouvimos aqui de manhã e agora à tarde também. O Brasil possui uma gama diversificada de matérias-primas de fontes renováveis, o que é um ponto fundamental para a transição ecológica. Pra vocês terem uma ideia, não vou mentir para vocês, não. Eu estava começando a escrever isso, aí liguei para a Biquim e falei, vamos, o que tem? Aí eles mandaram para nós isso aqui. Eu mesmo não sabia que nós tínhamos tanta matéria-prima diferente para poder usar na indústria química. Até eu, que estou no ramo há 45 anos, fui surpreendido. Então, veja só, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos milho, óleo de palma, grama viva. Eu não sabia que alguém produz algo no Brasil já com grama viva. Isso é o que já existe até, e o que pode também vir a existir mais. Estopa de milho, sabe a estopa de milho? Aquela parte do milho, né? Bagaço de cana, capim, né? Cavaco de madeira, algas, soja, animais e plantas. Na parte de animal, nós tiramos a gordura vegetal, fazemos os oleoquímicos, glicerol, por exemplo, lubrificantes. Aí, com as matérias-primas e produtos químicos básicos, reação enzimática, fermentação, por desidratação, por esmagamento, destilação, alta produção nacional. Dali tudo, sai amido, sai celulose, sai açúcar simples, bioóleo bruto. E aí vamos ter metanol, ácido lático, ácido succínico, ácido adípico, óxido de etileno, muito importante, alcanos e aromáticos, polióis, da soja, lógico, óleo de soja, glicolipídios, oleoquímicos, né? Então, veja, qual país consegue ter tudo isso e mais alguma coisa que a gente põe? Nós somos realmente a Arábia Saudita verde, né? E não podemos esquecer isso nunca. A sociedade brasileira não pode deixar a indústria química morrer. Porque se ela morrer, não somos nós brasileiros que vamos fazer isso. Vai ser gente de fora que vai aqui fazer isso. Não sou contra quem é de fora, mas acho que a sociedade brasileira precisaria entender isso. Eu sou acionista de um grande grupo químico brasileiro, 100% brasileiro, e me orgulho disso. E me orgulho estar fazendo isso. Mas as dificuldades são muito grandes. Eu brinco, a L. Queiroz, que nós estamos há 2 anos, que compramos ela há 2 anos, é uma empresa de 132 anos. Se no Brasil ter 5 anos de empresa já é difícil, imagine em 132. Quantas vezes ela foi reinventada, né? O que é interessante, veja só, do metanol nós vamos fazer
o biopolietileno, que hoje o Brasil já faz, a Braskem já faz biopolietileno, e é um sucesso o biopolietileno da Braskem, apesar dos preços estarem super baixos. Veja, adesivos, surfactantes, biocombustíveis, lubrificantes. Veja, esse, para vocês, mais jovens, vocês têm que se focar muito nessa química. Essa é a nova. É isso que vai vir. O fóssil não vai acabar em 10 anos, vai acabar em 30. Não que vai acabar o petróleo, mas a química fóssil vai ficar muito menor daqui a 30 anos. Então, esse é o foco. E o Brasil é o foco como grande agro que tem, né? Não preciso explicar em Londrina quem é o agro brasileiro, né? Vocês sabem muito mais que eu, né? Estamos progredindo, apesar de toda a dificuldade, o Brasil vem progredindo muito, cada vez mais rumo à transição energética. Impressionante como a gente vem crescendo. Nós mesmos da Biquim nos surpreendemos quando os números chegam. Outra coisa que já foi apresentado aqui, lá, a matriz elétrica, né, já foi apresentada pelo pessoal aí da parte elétrica, e veja o mundo que tem 35,8 de matriz elétrica, tem 0,3 ali, ó, de outras áreas, ali é o vermelho, não estou vendo ali, não vi. Ali é o 0,4, 15,3. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, a nível de petróleo e de tudo, que o mundo tem 35,8 de matriz energética, eletricidade, e que muitas vezes não é eletricidade como a nossa, vindo de hidro, né? Vejam o Brasil de hidráulica como é. Nós já estamos na frente, né? 58,9, 13,2 energia do vento, solar 7, e aí você vai para gás 5, de bagaço de cana 5, nuclear 2, outros renováveis. Veja que o Brasil está quase lá nos 90%. Né? Nós já estamos muito na frente. Com isso aqui, nós não precisamos nos preocupar pelo momento. Mas já largamos na frente. Então, veja que beleza que é esses duas demonstrações, mundial e brasileira. Até me surpreendeu também que bagaço de cana é 5%, gente. Eu não imaginava, eu mesmo não imaginava isso. Mundo, 70,5. Está lá o Brasil com 86, que eu disse para vocês. Vai perto dos 90 já. Olha como nós estamos na frente. Mas não devemos se vangloriar, devemos continuar fazendo isso, né? Aqui você vê que teve a atuação do governo e como o Brasil melhorou. Lembra a história de pôr as fotovoltaicas, que tinha vantagens e tal? Veja, quando o governo participa, olha como a coisa anda. Impressionante. Lá atrás, 70, 80 anos atrás, as hidroelétricas, todas as hidroelétricas que foram montadas, o que se falou aqui hoje, que está se montando hidroelétrica quase de tamanho de Itaipu, no Nordeste, uma beleza, né? Uma maravilha. Quer dizer, esse 86 aqui, logo, logo é 90, 92, gente. E mesmo precisando mais demanda de energia. Vai ser muito mais quilowatt. Uma coisa, aliás, gigawatt, né? Então, maravilhoso. Maravilhoso esse progresso. Realmente, de nós brasileiros nos orgulharmos desse número. Solução, selo verde. Então, vamos lá. Solução para a crise. Transição para a química de baixo carbono. A química de baixo carbono está relacionada ao uso de tecnologias que reduzam ou neutralizam a emissão de gases de efeito estufa. Química renovável, uso do CCUS, reciclagem química, onde já somos bons, como eu disse, e eletrificação, conforme expliquei no anterior, são alguns exemplos. O Brasil pode ser um dos líderes de baixo carbono, assumindo um novo papel internacional da indústria. Não só da indústria química, de toda a indústria.
Vou falar um pouco do REIQ, que é o regime especial da indústria química, que nós conseguimos reeditá-lo nos últimos anos, no último ano de 2024, mas infelizmente com um valor menor. Qual é o escopo geral? O que é REIQ? Regime Especial da Indústria Química. Implementado em 2013, graças aos esforços de renovação da ABIQUIM, ao longo dos últimos anos, este programa visa oferecer crédito presumido de impostos brasileiros, muito menores do que aqueles que estão em outros países, PIS/COFINS, Programa de Integração Social, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Para o comprador de produtos químicos e petroquímicos. Status, manutenção do regime em 2025 e 2026. Estamos trabalhando para isso. Aprimorar o regime ao longo de sua vigência, visando aumentar a competitividade da indústria. Quem for indústria química aqui, não deixe de olhar se, de repente, vocês não podem entrar no REIQ, por usar alguma matéria-prima que esteja dentro do REIQ. Então, dou uma dica aí para quem tem indústria química aqui na região, dá uma olhada, entra na ABIQUIM, dá uma olhada quais são os produtos, que pode ser interessante. Possibilitar à indústria química a participação no desconto de créditos nos anos de 2025 e 2026, sendo 0,5% do PIS e 1% da COFINS, mediante compromisso de investimento e apresentação de projetos. Inclusão de novas moléculas como fenol e acetona produzidos pela Solvay Rod. Aprovados 759 milhões, em análise mais 260 milhões, somando mais de 1 bilhão. Nesses estão a Braskem, Inova, Unipar e o Grupo Oswaldo Cruz, que somos nós, estamos nessa aprovação, andando com novos produtos. Agora vou falar um pouco do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que nós chamamos de PRESIQ, que é o que a gente pretende para depois do REIQ. Apresentado pelo deputado Afonso Mota, o PL 892 de 2025 cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química PRESIQ, com uma resposta estratégica para reindustrializar o Brasil e garantir que a indústria química mantenha a sua recuperação e reconquiste a competitividade e posicione o Brasil como potência industrial verde. Cria um programa de incentivos para modernizar e descarbonizar a indústria química, foco na sustentabilidade com estímulo à inovação, eficiência energética e uso de matérias-primas renováveis, estímulo à produção nacional e redução da vulnerabilidade de cadeias demandantes de produtos químicos cujos suprimentos se concentram em importações. Aqui é o que eu digo para vocês, que o PRESIQ vai ser muito importante e novamente a sociedade brasileira teria que entender, através do Congresso e do Senado, a importância da sobrevivência passando para essa indústria verde. Como o PRESIQ funciona? A arquitetura do PRESIQ combina estímulos fiscais inteligentes com metas claras de sustentabilidade e atua em 2 eixos principais, garantindo que as indústrias químicas brasileiras sejam mais competitivas e invistam em pesquisa e desenvolvimento. Eixo industrial, manter o que temos, manutenção da indústria química de base de hoje. Eixo investimento, crédito financeiro para empresas que expandam a capacidade com novas plantas, utilizam matérias-primas, aqui muito importante, que reduzam a pegada de carbono em relação às matérias-primas atuais, como gás natural e insumos de baixo carbono. Usem biomassa e matérias originárias para economia circular reciclável e renováveis. Modernizem processos para reduzir custos e impactos ambientais. Invistam em eficiência energética e inovação. Reduzam emissões de CO2 e utilizam tecnologias limpas. Sistema de créditos financeiros direcionados. Modalidade industrial. Até 5% do crédito sobre a aquisição de insumos com limite de 4 bilhões até o ano de 2029. Modalidade de investimento. Isso que é interessante. Veja, 5% mais 3%, 8%. Mas 3% do que nós tivemos de desconto, nós teremos que usar para ampliação de capacidade e modernização. Ou seja, 5% vai ser para a gente se tornar competitivo ao primeiro momento. E 3% para que a gente consiga ampliar as fábricas e modernizá-las
para poder competir melhor. Ou seja, isso aqui não vai para o bolso do investidor, que é o meu caso. Isso vai para aumentar a indústria química, mais empregos e tudo mais. Condicionante. Recursos devem ser destinados a pesquisa e desenvolvimento exclusivamente, 10% OAPD e programas socioeducativos. Vejam que interessante. É um programa muito, muito bem elaborado pela nossa área da Biquim, onde se pensou em tudo. Quando fala em socioeducativo, se pensou em ESG também. Impactos do Presic. Porque, lógico que alguém vai dar um desconto do imposto, mas vamos ver o que acontece. O Presic terá efeitos multiplicadores sobre o PIB brasileiro, garantindo empregos, competitividade e sustentabilidade. Impacto positivo, veja só. O governo dando um pequeno desconto que ele vai dar, ele vai ter a geração de 1,7 milhão de empregos diretos e indiretos. Impacto positivo no PIB de 112 bilhões. Com 4 bilhões, e tem um impacto de 112 bilhões. Arrecadação adicional de 65,5 bilhões em tributos para o Brasil, que hoje o produto importado não paga isso. Redução do déficit comercial da indústria química. Lógico, vamos importar menos. Meta de operar até 95% da capacidade instalada. Isso, para nós, gente, é muito importante. Quem opera indústria petroquímica, como é o nosso caso, quando você opera a indústria na baixa, por exemplo, para nós fazermos um butanol, a gente opera, às vezes, a 1,35 de propeno. Quando eu opero ela a 95%, eu opero ela a 1,27, 7% mais barato. Se você fizer a conta, 6%. Para nós é muito importante. É diferente de uma indústria comum, onde você põe 1 quilo de um produto, 1 quilo de outro, e vai dar 2 quilos de produto final. Na indústria petroquímica, gente, não é assim. Quando eu baixo muito a capacidade produtiva, eu perco eficiência, e perco muita eficiência. Nesse ramo de commodity, 7% a 8% é muita coisa. Então, por isso que nós lutamos para que a gente esteja com as plantas a 95%. Redução, com isso também vamos ter 30% menos na emissão de carbono por tonelada produzida. Fortalecimento da bioeconomia e da produção de químicos de origem renovável e mais sustentáveis. Alcoquímica, oleoquímica, biomassa, hidrogênio verde, com aproveitamento da biomassa brasileira. Redução da dependência de importações, que é o que eu falei aqui, que foi um problema para o Brasil, fortalecendo a segurança nacional em cadeias estratégicas. Gente, química é muito estratégico. Lógico que aqui é um químico que está falando, está puxando a sardinha para o lado dele, mas é verdade que é muito importante, gente. O Presic é a peça-chave, alinhamento com prioridades estratégicas do Brasil. O Presic é a peça-chave para a nova indústria do Brasil, cumpre as missões de transição ecológica, autonomia produtiva e modernização industrial. O COP30 mesmo já está mostrando a ação concreta do Brasil na descarbonização, fortalecendo a diplomacia climática. Segurança energética, aproveita o pré-sal, que tem gás natural. Ali eu não falei no começo, mas o Brasil reinjeta muito mais gás que todo mundo reinjeta. Sabe para quê? Para o gás ficar caro, gente. Então, esse é um problema, discussões, briga, e o Brasil reinjeta e não supre a indústria química com preço melhor. Então, essa é outra briga do gás natural também. Também a mesma história de reduzir custos e vulnerabilidades externas. Muito obrigado. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, se for permitido, estou aqui à disposição. Corri um pouquinho, porque eu não sabia se ia dar dentro do tempo, mas acho que eu fui dentro do tempo, né? Ah, deu ali. Francisco, nós queremos te agradecer pela sua presença, pela sua palestra, por compartilhar um pouquinho com a gente esse teu conhecimento.